grandes textos da língua portuguesa, a servir de exemplo em tempos como este em que anda tão maltratada. Filho do cavaleiro Vasco Fernandes de Caminha, aqui residente desde antes de 1471, e que para aqui fora nomeado recebedor dos dinheiros de Tânger e dos réditos de Ceuta, além de mestre da balança da moeda, tudo leva a crer que tenha nascido aqui, embora Magalhães Basto diga não se atrever a afiançá-lo em absoluto. Tudo indica que sim, no entanto. De qualquer modo, é aqui que, pelo menos desde criança, ele viveu, exerceu vários cargos, sucedendo a seu pai nos lugares que enunciamos. Viviam na Rua Nova, na então Rua Nova. Como curiosidade, registre-se que Magalhães Basto publica a reprodução de uma ata da Câmara datada de 1494 com a assinatura de Pero Vaz de Caminha. Que Pero Vaz de Caminha, glorioso autor da carta que se tem chamado Certidão de Nascimento do Brasil, escreve o eminente historiador, haja sido natural do Porto, não me atrevo a afirmá-lo, se bem que tudo leva a admiti-lo, visto que seu pai exercia lugares públicos nesta cidade desde meados do século XV. Mas do que não há que duvidar é de ter Pero Vaz de Caminho pertencido ao número das figuras gradas desta terra, dos ilustres homens bons do Porto, dos honrados cidadãos ou vizinhos que eram chamados aos passos da arrolação à Câmara, para discutirem e darem o seu voto nos assuntos de maior gravidade. Em numerosas páginas dos livros do Arquivo Municipal Portuense, de 1488 a 1498, portanto, durante 10 anos, descobri a assinatura de Pero Vaz de Caminho a subscrever as respectivas atas das sessões. Assinala o nosso ilustre homenageado. Daqui sairia Pero Vaz para o Brasil na armada de Pedro Álvares Cabral, para não mais voltar, pois no ano seguinte estava na Índia, onde viria a morrer. E agora, o que temos mais? Quem temos mais a achar para as nossas relações com o Brasil? Nome ilustríssimo entre todos, Brás Cubas. Não o que traria nomeada a conhecida obra de Machado de Assis, As Memórias Póstumas de Brás Cubas, mas o próprio, o verdadeiro Brás Cubas. Como e porquê ele agora nos aparece? A páginas tantas da obra que escolhemos para matriz da nossa exposição, Magalhães Basto traz-nos ao palco a figura de Brás Cubas. Arrancada ao pó do esquecimento, essa grande figura portuense que o é também da história do Brasil, Brás Cubas. Escreve o nosso historiador. No Brasil, este nome é popular. Na cidade de Santos, que Brás Cubas há 400 anos fundou, reportamos já a data da evocação, naturalmente, a sua memória é gratamente recordada por um condigno monumento. Em Portugal e no Porto, esse ilustre portuense encontrava-se quase totalmente ignorado. O brasileiro Pedro Taques, citado por Magalhães Basto, registra-nos que o nosso herói fundou a Vila de Santos à custa da sua fazenda e dela foi o alcaide-mor e depois provedor da Fazenda Real e capitão-mor, governador e ouvidor da capitania de São Vicente pelos anos de 1554 e seguintes. A cidade que fundou começou por chamar Porto, a que sucedeu Porto de São Vicente e depois Santos. Estreitamente ligado à fundação da Misericórdia do Porto por laços de família, seria ele próprio o decisivo e benemérito criador da Misericórdia de Santos, a primeira do Brasil. Agora vamos até Miragaia. Sim, vamos lá ter com Dirceu. Vamos ter com o infortunado Tomás António Gonzaga, o dolorido poeta de Marília de Dirceu, que aí nasceu há 270 anos. Glória maior da literatura brasileira e portuguesa, na história do país irmão também ficaria assinalado como um dos próceres da denominada Inconfidência Mineira, precursora da independência do Brasil. Ainda lá está a placa, lá embaixo, a assinalar a casa onde nasceu o nosso poeta. Infeliz aos amores, a intervenção política viria a afastá-lo, exilado, para as longínquas paragens do Índico, vindo a falecer na ilha de Moçambique, com nova família e em paz. Como curiosidade, para quem se interessa por estes temas, conte-se que há muitos anos um historiador de Lourenço Marques
publicava no importante periódico daquela antiga cidade portuguesa, o Notícias, um documentado estudo sobre a permanência de Gonzaga naquela ilha, onde deixou descendência que se prolongou até aos nossos dias. Magalhães Basto ainda se demora nas referências às ligações de portuenses ao Brasil, numerosas que foram, efetivamente. Passando, por exemplo, pelo facto de o célebre padre voador Bartolomeu de Gusmão, o inventor da passarola, brasileiro que era, foi autor, por encargo da Academia, de uma história da Diocese do Porto. Uma personagem refere, entretanto, com a qual terminamos este breve percurso. José Bonifácio de Andrade e Silva, patriarca da independência do Brasil. E que teve ele a ver com o Porto? Tendo as forças anglo-lusas entrado no Porto e expulsado os franceses, Wellington logo nomearia o compatriota Nicolau Trant governador da cidade. Este, por sua vez, imediatamente nomeou intendente da polícia o então tenente-coronel do CITES, aguerrido batalhão académico de Coimbra, integrado no exército anglo-luso, professor da Universidade de Coimbra, José Bonifácio de Andrade e Silva, que já tinha largo currículo científico, apreciado até na Europa. Homem notabilíssimo pela sua inteligência e erudição, escreve Magalhães Basto, que acrescenta: verdadeiro sábio a quem todos os meios cultos da Europa, que frequentara durante 10 anos seguidos, conheciam e admiravam. Honra de Brasil e Portugal, natural de Santos, português brasileiro, natural de Santos. Teve papel importantíssimo na cidade, preocupando-se ferreamente com o saneamento e a higienização, promovendo melhoramentos e a modernização de vários equipamentos sociais. A sua ação foi, entretanto, algo controversa, sobretudo para alguns vintistas que o acusaram de despotismo. A esta acusação respondeu o depois deputado por São Paulo em termos que tiveram o inteiro aplauso do autor de Portugal e do Porto e o Brasil. Algum tempo depois, abandonaria o Porto e, depois de 36 anos no velho continente, rumaria ao Brasil para lançar os alicerces da sua independência. Dois momentos essenciais da história do Brasil estão, pois, ligados ao Porto. Dois achamentos, se assim poderemos falar. O achamento para a civilização com o portuense Pero Vaz de Caminho e o achamento da independência com quem, ao fim e ao cabo, viveu intensamente no Porto. Terra de achamentos é o Porto na Galeria de Magalhães Basto. Se é assim por que não começarmos por descobrir quem também tanto contribuiu para acharmos a nós próprios? Muito obrigado. Boa noite a todos. O meu nome é Nuno Ortigão, para quem não me conhece. Tenho a honra de presidir a União de Freguesias de Aldoar, Foz e Novo Gento. E queria-se dizer, enfim, breves palavras, aliás, porque não me vou atrever sequer a completar nada daquilo que foi dito sobre Artur Magalhães Basto, mas eu, enfim, não é um jeito de balanço, mas ocorrem-me três palavras: reconhecimento, conhecimento e gratidão. E é isso que eu gostava daqui deixar vincado. Reconhecimento, porque esta é a segunda, no fundo, nós fizemos aqui uma apresentação em novembro sobre este ciclo de Foz Literária e foi-nos lançado um desafio de trazer a estátua de Ramalho Ortigão para a Foz. Ela está a algures na cidade e faria muito mais sentido, segundo o que nos disseram, pelo menos faremos esse desafio. Enfim, eu tenho alguma dificuldade e respondi na altura que tinha alguma dificuldade em fazer isso porque podia ser juiz em causa própria, porque Ramalho Ortigão é meu tio trisavô. Por isso podia ser mal interpretado. Aqui foi lançado outro reconhecimento que foi a Magalhães Basto, Artur Magalhães Basto. No fundo, a cidade ainda não foi capaz de, como disse o Germano, e muito bem. Aliás, a prova disso eu fiquei surpreendido de ouvir do Germano Silva que é a segunda vez que fala sobre Artur Magalhães Basto. Por isso, este reconhecimento realmente é mais do que justo e também é um privilégio para nós, nos 120 anos do nascimento de Artur Magalhães Basto, estarmos aqui.
Foi realmente uma coincidência feliz, ou se calhar não foi coincidência. Por isso, no fundo, penso que ficou aqui já um segundo repto para a própria cidade, e nós, no fundo, enquanto freguesia, União de Freguesias, somos o braço da cidade, reconhecemos sempre, ou pelo menos eu gosto de dizer isso, e o nosso Executivo, que nós somos a cidade do Porto. Enfim, no fundo, nós não somos, isto não é um feudo, isto faz parte de uma cidade. A segunda questão tem a ver com o conhecimento. Eu tenho dito várias vezes, foi dito aqui pelo professor Hélder Pacheco, nós, se calhar, vivemos em vacas gordas, aqui na União de Freguesias, porque isto é uma das nossas apostas. Nós vamos continuar a apostar no conhecimento, na história e na cultura. E no Porto, no conhecimento e na história do Porto. Porque se nós não percebermos de onde é que vimos, não temos futuro. E será uma das grandes apostas que esta União de Freguesias vai fazer, aliás, está a fazer e vai continuar a fazer, é exatamente nestas matérias. As pessoas terem a noção daquilo que é a cidade do Porto. E ao fazermos isso, eu penso que estamos a prestar um serviço de cidadania ao próprio país, à cidade, mas ao país, porque estamos a tornar as pessoas mais exigentes, porque quanto mais conhecimento têm, mais exigentes vão ser. Por isso, eu, apesar de enfim, de não querer reconhecer, aliás, porque este não tem o termo financeiro, enfim, na parte das editoras tem, e infelizmente, como disse o professor Hélder Pacheco, mas no nosso caso não, tem exatamente a postura de investimento, mas investimento, às vezes as coisas simples não precisam de grandes investimentos. E a prova disso é o que este painel que aqui temos. A terceira é a gratidão. E a gratidão, penso que é, enfim, aquilo que nos distingue muito em termos de seres humanos. E é notável que eu penso que das quatro pessoas, enfim, destes nossos quatro oradores e das suas diferenças, há uma coisa que têm em comum. É a gratidão a Artur Magalhães Basto, por aquilo que ele representa familiarmente, ou para a cidade, ou pessoalmente, porque todos nós aprendemos com Magalhães Basto. Eu sou suspeito, sou licenciado em História, tive um professor chamado António Cruz, tive esse privilégio ainda de ter o professor António Cruz, mas era incontornável falar da Artur Magalhães Basto, enfim, em História do Porto, e ano passado repeti a dose a fazer o curso de História do Porto, e obviamente nós aprendemos que isso mas mais importante do que aprender é realmente este sentimento de gratidão. E gratidão também, e já agora vou estender essa gratidão, porque outro dia dizia, isto não se faz sozinho, nada disto se faz sozinho. E eu estou a ver a doutora Maria Lacerda, a doutora Dália Dias, o professor Levi Guerra, o professor Val Figueiredo e muitas outras pessoas que, no fundo, nos têm ajudado a que seja possível fazer este tipo de cerimónias. Porque, acreditem, com este frio, com um concorrente de peso, que é o jogo de futebol do Porto, de quem Artur Magalhães Basto era adepto. Por isso, provavelmente, não estaria aqui, estaria no estádio. Por isso, é gratificante também ver uma sala cheia, mais uma sala cheia, perdão, esquecia-me do próprio Instituto de Defesa Nacional, porque o Forte São João tem, através do Instituto e dos seus responsáveis, sistematicamente aberto as portas à União de Freguesias para fazer aquilo que entenda fazer. E nós estamos a aproveitar e vamos continuar a aproveitar, não só neste ciclo, mas para outras cerimónias, porque entendemos que isto é um edifício que deve ser visto, apesar de ser frio, e se nós podemos melhorar e pôr aqui um aquecimento quando for necessário, mas realmente é um edifício único, histórico, com um papel muito interessante na cidade, que ainda não foi potenciado, porque ele tem realmente um papel muito importante na cidade do Porto, na sua liberdade, e por isso deve ser aproveitado. E, no fundo, não posso deixar de despedir também a gratidão de ver aqui pessoas que tanto prezo da família Magalhães Basto, enfim, que conheço há muitos anos, tenho esse privilégio de conhecer, permitam-me este desabafo pessoal, mas não podia deixar de o fazer, porque realmente é isso. A minha vida tem, há muitos anos atrás, da tia Céu, do tio Luís, enfim, mas disto há muito mais anos, há muitos anos mesmo, mas mais recentemente vou conhecendo outras pessoas e e também é uma... Isto desligou? Fui eu, a culpa foi minha. Que aprendi a respeitar e a admirar, enfim, e até, enfim, permita-me a ousadia, considerar a minha família. Porque eu sei que a tia Céu e o tio Luís sabem o que é que eu me estou a referir. Por isso, enfim, no fundo, queria-me só despedir, agradecendo mais uma vez por terem estado aqui, aos quatro oradores pela gratidão que mostraram ao estar aqui neste dia
e a prestar homenagem a Artur Magalhães Basto e desejar-vos um Feliz Natal e um excelente 2015. Obrigado.